Olá, tudo bem? Inicialmente, eu vou demonstrar a criação das autoridades certificadoras, né? A raiz e intermediária. Eu já deixei prontinha aqui a estrutura que eu achei ideal para nossa infraestrutura de ICPs, né? Acho que ficou fácil de trabalhar com ela e eu me senti, digamos assim, confortável, né? Eu consegui trabalhar dessa forma e eu achei que ficou bem organizadinho. Deixa eu limpar aqui, porque se eu contar pra vocês que eu, na verdade, eu já gravei essa parte, por isso que eu tô com os diretórios prontos, mas eu não reparei que o aplicativo que eu tô usando pra gravação não estava pegando as minhas modificações, então eu só tava falando ali. Mas enfim, faz parte. Antes de eu demonstrar a criação do nosso certificado, da nossa chave privada e tudo mais, eu vou trazer uma breve contextualização, né, do nosso arquivo de configuração da raiz, do intermediário. E eu também tenho aqui alguns arquivos, basicamente são docs que eu criei aqui com os comandos, né? Porque como eu não decorei a criação do comando da chave privada ou do certificado autoassinado, então eu criei esse arquivinho aqui com os comandozinhos para ficar mais, mais prático, né? Eu sei que com o script seria muito mais fácil ainda, mas eu achei bem bacana essa forma, porque daí eu consigo acompanhar todo o processo, que daí eu sei que quando eu for criar a chave privada eu tenho que ter isso, quando eu for criar a autoridade, o certificado ali autoassinado, eu tenho que ter um arquivo database com o Serial. Então, essas informações, né? Eu achei bacana, eu achei legal de trabalhar assim, então eu deixei assim, né? Mas enfim, então vamos lá. Então, inicialmente aqui no arquivo de configuração, a gente tem os requisitos. Ele basicamente informa o tamanho da nossa chave privada, o algoritmo, ele diz que a forma como a gente vai trabalhar para a criação dessas informações, né, do nosso certificado ou da chave privada, no geral, assim, não precisa de nenhum prompt, né? Eu quero que você basicamente utilize tudo que está aqui e é isso. Não vai ficar me fazendo perguntas. Eu entendi que esse parâmetro tem esse objetivo. Posso estar errada, mas pelo que eu entendi é isso, é que ele te propõe uma tela interativa, assim, né? Imagino que seja fazendo perguntas e confirmando, ó, isso aqui é o algoritmo que tu quer usar, por exemplo? Imagino que seja mais ou menos isso. A definição de que a nossa chave privada ela não vai ser criptografada. E aqui é basicamente parâmetros onde vai informar, em que parte está a seção com as minhas informações da minha raiz, aonde que está as extensões da minha raiz, basicamente isso. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma outra seção com as informações da nossa raiz. Basicamente é o country, dizendo o nosso país, o estado, a localização, a organização e o common name, que é o nomezinho que a gente definiu aqui. Beleza, vamos para a parte mais legal. Que eu achei muito legal essa parte, né? Que é onde ficam as informações críticas. Aqui a gente basicamente informa que aqui é uma CA, ela pode assinar outros certificados e ela pode gerar uma lista de certificados revogados. Esses parâmetros é basicamente para dizer, ó, aqui está o meu certificado autoassinado no servidor. E aqui é onde está a minha lista de revogados. Aqui eu já tenho a seção do intermediário, né? Porque eu já tenho pronto. Eu fiz um copia e cola lá da minha infraestrutura completa. Uh, então aqui já tem tudo pronto. Mas, por exemplo, isso aqui não é uma seção obrigatória quando a gente for criar tudo que a gente precisa para ter uma autoridade certificadora raiz, né? Então isso aqui é uma seção que é necessária quando tu precisa criar um intermediário, no caso, né? Porque como a gente pode ver, são as informações do intermediário. Que ele também é uma CA, mas o que difere dele é que ele é um subordinado, então ele não é uma raiz, né? Então é isso que difere ele. Ele também pode gerar certificados, emitir, revogar, também pode gerar uma lista de certificados revogados, e a mesma coisa, né? Formando o caminho aonde que está o nosso certificado e a nossa lista. E é isso, acho que o mais importante é isso. Aqui a gente também tem algumas informações que também são importantes, né? A gente aqui é mais do sistema, assim, informando aonde está tudo que a gente precisa, né? Que é o tempo de duração, perdão, as políticas,
dizendo aonde estão os meus arquivos database, que são extremamente importantes. Sem eles a gente não consegue emitir o. Se eu me recordo muito bem, é o certificado autoassinado, se eu não me engano, ele precisa desse CRL number aí. A gente vai confirmar certinho ali nos diretórios. E pelo que eu entendi, o objetivo deles também é pra. Acho que eu não vou me lembrar da palavra certa. Acho que é pra saber a última data de criação, assim. Bah, não me lembro exatamente o objetivo desses arquivos, mas eu sei que eles são importantes. Que a gente precisa deles para conseguir tanto para criar o certificado da intermediária quanto da raiz. Mas vamos prosseguir, né? E isso, algumas políticas ali embaixo. Vou abrir aqui o nosso arquivo de documento que vai nos guiar aqui na criação do nossa chave privada e do certificado autoassinado. Eu vou acessar aqui o diretório raiz. Vou mostrar que tá tudo vazio. Tudo vazio. Só o arquivo aqui, CRL number, que ele precisa estar com dados, né? O index, se eu não me engano, o index não precisa, mas eu deixei de qualquer forma. E o serial, eu acho que, se eu não me engano, o CRL number é só 01. Agora sim. E é isso. Aqui ficam os novos certificados e aqui vai ficar nosso chave privado. Perfeito, tudo vazio, a gente vai criar tudo agora. Esse comando ele é bem tranquilo. Só forma a saída, vamos ver se tá tudo certo. Tudo certo. Agora a gente vai gerar o nosso certificado adicionado da raiz, né? Basicamente informa o algoritmo, onde está a nossa chave privada, porque ele precisa dela, o tempo de duração, aonde vai ser a saída, né? Onde vai ser gerado esse certificado. Ele precisa desse arquivo de configuração e a extensão, né? Informando a seção. A seção crítica, né? E deu tudo certo. Uhum, perfeito. Tudo certinho. Agora a gente vai gerar a lista de certificados revogados que vai ficar aqui no CRL. A mesma coisa, que informa o arquivo de configuração, a nossa chave privada, onde vai ser gerado. Vamos ver. Tudo certo também. Eu admito que na minha demonstração inicial eu tive mais probleminhas. Então acho que também foi um problema, assim. Acho que eu ia ser obrigada de qualquer forma a iniciar novamente a gravação. Porque daí eu tinha esquecido de criar alguns arquivos ali, e depois eu fui me achando. Bacana. Agora a gente já tem a nossa raiz. Agora a gente vai criar o nosso certificado de chave privada por intermediário. Já abri aqui minha docs. E eu vou mostrar um pouquinho também aqui do configuração dele. Que ele é diferente, né? Segue a mesma proposta, né? Os requisitos, as informações do intermediário, as informações do servidor, informações extremamente importantes, né? Informando onde estão os arquivos database, políticas. Ai, desculpa. Agora, aqui é uma parte bem legal. Como eu disse anteriormente, né? Como eu já estou com os arquivos de configuração pronta, agora a gente não está criando um servidor, né? Mas quando a gente fosse criar o certificado do servidor, precisaria estar essa seção aqui essa seção precisa estar no arquivo de configuração do Inter, né? Intermediário. Porque sem ela a gente não consegue gerar o certificado assinado pelo intermediário. Bacana. Ele dá um erro, né? Então acho que vai ser uma coisa que vai acontecer e a gente vai perceber, esqueci disso. Seria legal a gente tirar, né? Até pra demonstrar o erro. Mas enfim, aqui é basicamente informando, que isso aqui não é uma autoridade certificadora. Ele é usado para assinatura digital. Se eu não me engano, esse valor significa que a chave pública dele pode ser utilizada para cifrar outras chaves criptografadas. Foi isso que eu entendi, espero estar correta. Esse valor aqui também é um server out. Ele, se eu não me engano, ele é para deixar explícito, né? Que ele é utilizado para autenticação do servidor, né? Se eu não me engano é isso. Eu entendi pelo menos que esse valor tem esse objetivo. E é a mesma ideia, né? Informando onde está o nosso certificado e onde está a nossa lista de revogados. Perfeito.
Acho que é isso. Acho que essa seção devia estar aqui em cima, a propósito. Nem deveria estar aqui. Vou tirar, só pra fazer um teste. Se der tudo errado, a gente descobre depois. Ah, é. Não, vou deixar ali. Porque eu criei outro e deu tudo certo, né? Por que agora vai dar tudo errado, né? É só eu ter manda. Deu tudo certo, a gente conseguiu testar lá, então. Show. O que, que eu ia mostrar agora? Beleza, né? A gente trouxe uma breve contextualização aqui sobre o nosso arquivo de config do Inter. E agora a gente vai criar tudo que a gente precisa, né? A gente precisa da chave privada. Ah, vou mostrar tudo vazio, né? A gente não tem nada inicialmente. Bacana. Uhum. Agora a gente tem a chave privada. Agora a gente vai gerar a requisição. Eu entendi que a gente precisa dessa requisição para a gente conseguir gerar o, o certificado assinado pela raiz. Bom, foi isso que eu entendi, pelo menos. Eu devia ter. Eu acabei me esquecendo de pesquisar isso pra confirmar. Mas eu acho que é isso. Acho que eu tô rateando. Não, tá certo, tá certo. Isso, tá certo. Ele tá aqui. Opa, tá aqui. Tudo show. Agora sim, isso que eu tava. Esse aqui eu tenho que rodar lá do diretório da raiz. Pra, para dar certo. Aham. Interessante, né? Esse comando ele basicamente pede o arquivo de configuração da raiz, a seção com as informações intermediário, tempo de duração, botei só um dia de diferença da raiz. E informando, ó, aqui tá a requisição, aqui tá aonde vai sair o nosso certificado se tudo der certo. E como a gente pode ver o nosso estado, deu tudo certo, né? Ó, as informações do nosso certificado do intermediário. Isso, perfeito. Vamos testar? Olha, não, perdão, me fiquei muito animada. É aqui, ó, certo. Bacana. Agora a gente vai gerar a nossa lista de revogados do intermediário. Esse aqui a gente roda lá do intermediário. Eu sei que é um processinho, acho que meio chatinho, né? Tem que demonstrar cada comando, assim. Mas eu achei legal, achei interessante, porque daí eu posso acompanhar, posso ter certeza que deu certo. Não sei que deu tanto problema com o script que eu peguei nojo hoje. Mas aqui ele basicamente também pede o arquivo de configuração, a chave privada, o certificado e a saída. E tá aqui. Perfeito. Eu acho que isso. A gente já tem tudo aqui. Eu acho que a primeira demonstração é demonstrando, né, a criação das ACs, né, das autoridades certificadoras SAIS intermediário. E como a gente pode ver, deu tudo certo, né? Que bom. Foi bem tranquilo essa parte. E o servidor é basicamente a mesma proposta, né? Ele também é bem tranquilo. E eu vou pausar e mostrar o restante do testando agora e mostrando que deu certo, né? Então, retornando aqui para testar, agora a gente vai demonstrar tanto a infraestrutura por completo e quanto testando, né? Eu vou só parar todos os containers para a gente reiniciar todos eles novamente, demonstrando que deu tudo certo, né? Mas antes disso, eu vou explicar mais ou menos como é que ficou toda a infraestrutura da nossa atividade por completo, assim, né? Mostrando que a gente tem aqui um docs com todas as anotações, comandos que a gente utilizou nesse processo de desenvolvimento, de criação do intermediário, da raiz, do servidor, e até alguns comandos que eu utilizei, que eu vou utilizar na demonstração final para conseguir confirmar, ó, deu tudo certo, a gente podemos validar, né? Digamos assim, que o cliente conseguiu fazer tais coisas e a gente tem logs detalhados, né? Então, bacana, até todos uns spoilers aqui já. Então, o intermediário a gente já demonstrou anteriormente como é que ele funciona, a raiz também. A gente tem o diretório PKI, basicamente é o nosso repositório público com os certificados da raiz do intermediário. A gente tem a lista de certificados revogados também. A gente tem um Dockerfile aqui, basicamente copiando tudo que tem aqui dentro para dentro do container.
A gente tem um servidor com o certificado dele, com a sua requisição, já que essa requisição é extremamente importante, a gente só consegue obter um certificado, no caso do servidor, um certificado assinado pelo intermediário, a gente precisa desse requisição dizendo, ó, eu sou confiável, eu tenho esse documento assinado aqui com a minha chave privada. A gente tem os comandos, a gente também pode demonstrar aqui os comandos que a gente utilizou. A gente usou esse comando para gerar a chave privada, esse comando para gerar essa requisição, o certificado assinado pelo intermediário, que foi esse comando que a gente utilizou. Isso eu não sabia que eu tinha salvo, mas eu salvei também esse comando que eu basicamente concatenei o certificado do servidor com o do intermediário, que é basicamente a nossa cadeia de confiança, né? Já que o cliente não vai ter acesso, o cliente só tem acesso, né, a certificador raiz. Então, o cliente, tanto que no o comando que a gente vai utilizar para testar e garantir que fizemos corretamente a atividade, ele só vai ter acesso à raiz. Então, inicialmente ele só confia na raiz, então ele vai precisar fazer essa solicitação e confirmar. Agora sim, eu posso confiar nesse certificado do servidor, porque eu vi que o intermediário que a raiz, esse certificado que foi gerado pelo intermediário foi gerado pela raiz, e eu confio na raiz, né? Basicamente isso. Então a gente tem um docs, a gente tem um servidor. Aqui no servidor a gente tem sua chave privada. A gente tem esse Dockerfile que também segue essa mesma ideia de copiar tudo que está aqui dentro do container. A gente tem um arquivo de configuração do servidor com seus requisitos, né? Informações de identificação, extensões. Eu acho que eu expliquei anteriormente também, mas essa coisa para explicar novamente, que é basicamente dizendo que ele não é uma AC, né? Que ele é utilizado principalmente para assinatura digital. Esse key insight, eu não sei se eu pronunciei corretamente, e eu não sei também se eu entendi exatamente como é que é o objetivo dele, mas o que eu entendi? Que a chave pública dele, no caso do servidor, ele consegue cifrar outras chaves criptografadas, pelo que eu entendi. Esse serve out é basicamente dizendo que esse certificado ele é utilizado principalmente para autoridade de servidor. Pelo que eu entendi, foi basicamente isso também. Isso aqui é só basicamente aquela mesma ideia lá do. Dizendo ó, aqui é as minhas informações de acesso, né? Eu acho que aqui a gente tem tudo. Foi tudo. A gente tem o Docker Compose, informando a criação dos nossos serviços, né? Porque a gente precisa, para conseguir concluir e demonstrar corretamente essa atividade, a gente precisa de 3 containers, o do cliente, o do servidor e o do repositório, né? Perfeito. Aqui é o Dockerfile do cliente. Eu acho que é isso. Acho que já dá pra gente subir aqui novamente, fazer aqui um Docker Compose Up para subir os nossos containers. E eu vou fazer um Docker PS para confirmar se esses containers estão de pé de fato, né? Aqui, conferindo os logs, me parece tudo certo. Tudo certinho. Vou fazer aqui um Docker PS para a gente confirmar se os containers que a gente precisa estão de pé. Veja aqui que estão todos de pé, perfeito. Então, vamos lá. Então, inicialmente, eu vou fazer aquela prova de conceito. Só que essa prova de conceito ela não vai ser detalhada. Então, vai ser um comando verificando se a gente conseguiu, né? Acessando lá o container do cliente, fazendo essa requisição, confirmando que ele conseguiu criar ali a cadeia de confiança, conseguiu. Bom, tudo certo. Então, eu não sei se eu. Agora eu não lembro se eu mostrei, deixa eu ir lá de novo. Porque eu já gravei essa parte 2 vezes também. Então, me perdi um pouquinho agora da minha fala, mas. Então, se tudo der certo, né? Essas aqui são as informações que têm que ser informadas. E a princípio sim, mas eu ainda vou fazer mais um teste detalhado. Eu já vou fazer também, que eu achei mais legal. Porque ele mostra tudo certinho, né? Tanto informações de intermediário quanto informações de conexão. Então a gente consegue ver aqui que tem informações de conexão, informações do handshake,
informações do certificado da seda intermediário. Basicamente construído na cadeia, né? É. E é isso, ó. Como a gente consegue ver, a gente também obteve conexão HTTPS bem sucedida. Então é muito bom. Eu vou fazer mais uns testes verificando se realmente deu certo. Então, esse teste que eu vou fazer agora é basicamente confirmando se o nosso cliente consegue ter acesso ao certificado do intermediário, né? Como a gente pode ver, sim. Esses links estão disponíveis nos suas configs, né? E aqui a gente também consegue ver. Então, ele consegue ter acesso tanto ao certificado intermediário quanto a lista de certificados revogados do intermediário. Então, show! Aparentemente está tudo certo, a gente conseguiu verificar isso de uma forma mais breve, mais detalhada, com informações de conexão, de informações do certificado intermediário, nossa mensagem de sucesso, que deu tudo certo. A gente conseguiu verificar se o cliente consegue ter acesso tanto ao certificado quanto a lista de advogados. Eu acho que é isso, a gente conseguiu testar tudo, conseguiu demonstrar tudo. Espero que eu tenha cumprido todos os requisitos da atividade. Eu entendi que foi feito dessa. Eu entendi que a atividade solicitava essas coisas, mas vai saber, né? Eu admito que na hora que foi explicado, eu compreendi, mas depois quando a gente foi fazer, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas enfim, eu acho que foi isso. Foi uma atividade bem produtiva, eu acho que eu realizei bastante vezes, porque a primeira vez que tu vai fazendo, tu assim, nossa, tá horrível, vou recomeçar tudo de novo. E assim se vai, né? Então tu acaba decorando algumas coisas, mas mesmo assim, que no nervosismo eu acabo me esquecendo de muita coisa. Vou mostrar mais uma coisa aqui, que é mostrando aqui todas as nossas requisições, de como elas deram certo, né? Todas demonstrando sucesso em retorno dos elos. Então, perfeito. Concluo aqui a nossa apresentação.